Oi, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, hoje é o dia mais especial do My Friends Massa, né? Hoje a gente tem a participação aqui dos nossos queridos alunos, aqui com a Jéssica, Patrícia, Lucas e Simon. Então, hoje espero que todos tenham a oportunidade de trocar essa experiência, que vai ser, com certeza, muito boa para todo mundo, né? E para mim é uma honra estar aqui apresentando e fazendo parte desse My Friends Massas de hoje, tá? Bom, o que a gente tem para comentar antes de começar é o seguinte: hoje a gente tem também as emissões de certificados, né? As emissões de certificados será compartilhado um link ao final das apresentações. Também a gente tem o grupo de perguntas pelo WhatsApp. Também vai ser compartilhado um link com as perguntas do WhatsApp, tá bom? Bom, hoje, agora, a primeira das nossas apresentações vai ser da Jéssica Guedes, né? Bom, a Jéssica, ela fez graduação, vou falar primeiro formalmente, tá, Jéssica? Então, a Tá sua bom, graduação foi em farmácia, e qualquer dúvida você pode me corrigir, tá? tá bom. Então, você é formada em farmácia pela Universidade Federal de Alagoas, fez mestrado em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química, aqui da UFRJ já, né? Então você veio aqui para o Rio de Janeiro fazer esse seu mestrado. Entre o mestrado e o doutorado, você teve algumas experiências de trabalho no INT, né? Então, você trabalhou lá no laboratório de análise de tabaco, se eu não me engano. Isso Então, mesmo. E desde lá, né, desde quando você terminou o seu mestrado, a gente vem, de certa forma, se bicando aqui para você entrar no doutorado, né? Então, para mim foi uma felicidade muito grande, eu já te falei isso, você fazer parte do nosso grupo, a da UFRJ, o nosso grupo eu acho que realmente está muito legal, e é um prazer te apresentar aqui, tá? Além disso, você já tem 2 artigos, 3 patentes, e agora, sim, vou parar de falar, porque hoje é o dia de vocês brilharem, então, com a palavra, você, Jéssica. Obrigada, Fábio, pela gentil apresentação. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, do que eu venho desenvolvendo ao longo do meu doutorado, na verdade. Eu sou orientada por você, né, pelo Fábio Nogueira, que acabou de me apresentar, e pelo professor Gilberto Dumont. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos resultados de metabolômica aplicada, a análise de tecidos de melanoma em diferentes estágios. O melanoma é um tipo grave de câncer de pele e ele apresenta baixa incidência, porém ele é responsável por 90% das mortes associadas a neoplasias cutâneas, o que mostra que esse tipo de câncer, de fato, ele é bastante grave. E muito do mau prognóstico associado ao melanoma, ele está em função da sua elevada capacidade metastática. Então, do ponto de vista histológico, o melanoma ele é classificado em 4 estágios, sendo o primeiro e o segundo, chamado também de melanoma primário, é aquele que apresenta uma taxa de sobrevida média em torno de 90% a 98%, e ele é caracterizado por lesões, né, que apresentam uma profundidade menor e sem o acometimento de linfonodos regionais. A progressão da doença, então, leva para o estágio 3, onde já ocorre o acometimento de linfonodos regionais, ou também chamados de sentinela, e nesse caso, desse estágio, já ocorreu uma diminuição na taxa de sobrevida desses pacientes para 64%. O último estágio da doença, ele apresenta o pior prognóstico, e ele é caracterizado por metástase, tanto em linfonodo quanto em órgãos distantes, e uma taxa de sobrevida bastante baixa, em torno de 22%. Então, com isso, fica claro que a evolução do melanoma, ela está inversamente proporcional à taxa de sobrevida média desses pacientes, mostrando, então, a necessidade de identificação de diagnóstico precoce dessa doença, e principalmente nos seus estágios metastáticos, né, mostrando também a importância da identificação de um biomarcador-chave que auxilie o acompanhamento clínico desses pacientes no prognóstico precoce de metástase. Então, o melanoma, assim como outros tipos de câncer, ele também é associado a uma alteração no metabolismo celular global dessas células cancerígenas. Essa alteração, ela se dá para dar um maior suporte à elevada replicação celular, né, característica desses tecidos tumorais, e dentro desse contexto, a metabolômica, ela apresenta um papel de destaque, porque ela consegue unir
características fenotípicas e genotípicas e monitorar essas alterações metabólicas que ocorrem na célula cancerígena. Então, com isso, a metabolômica, ela apresenta-se, né, como uma ferramenta importante para a identificação de biomarcadores prognósticos. E daí, nesse projeto, né, o que nós visamos observar foi avaliar as alterações metabólicas de tecidos de melanoma, tanto metastático quanto não metastático, por metabolômica on-target, e posteriormente, após identificar potenciais biomarcadores, tentar avaliar se esses biomarcadores eles também poderiam ser monitorados através de fluidos biológicos, como, por exemplo, o plasma. Então, fazendo também análise de metabolômica de plasma. Hoje eu vou falar basicamente para vocês sobre os nossos resultados de tecido, mas, enfim, só mostrando aí o potencial também de ser aplicados para outras matrizes biológicas. E é importante destacar também que esse estudo, né, ele foi alicerçado por uma parceria entre a Suécia e o Brasil, aí representados pela Universidade de Lund e pela Unidade de Proteômica e o Laboratório de Proteômica da UFRJ, e essa parceria facilitou, né, entre outras coisas, o intercâmbio de amostras entre a Suécia e o Brasil. E a nossa coorte hoje de estudo, ela se baseia em 49 pacientes em diferentes estágios de melanoma, tanto metastático quanto não metastático. Desses 49 pacientes, 77 amostras de tecidos foram coletadas e 57 de plasma. A diferença entre o número de amostras e de pacientes, ela se dá porque alguns pacientes eles foram acompanhados ao longo de todo o progresso da doença. Então, várias amostras elas foram coletadas ao longo do percurso. Então, como eu falei anteriormente, eu vou falar um pouco sobre a metabolômica não alvo de tecidos. E essa análise, ela se inicia com a extração dos metabólitos nos tecidos. Essa extração ela foi facilitada pelo metanol, né, que foi o nosso solvente extrator, que estava enriquecido com um padrão isotopicamente marcado. Ela também foi facilitada por um processo em ultrassom, seguida de outras etapas, e posteriormente essas amostras elas foram analisadas pelo sistema UHPLC, acoplado a um QExactive Plus, tanto no modo positivo quanto negativo. Essas amostras elas foram analisadas por Data Dependent Acquisition, top 10, e posteriormente os metabólitos eles foram identificados pelo software Compound Discover, utilizando dados de bancos de dados públicos, e ela se baseou tanto em resultados de tempo de retenção, como de valores de MS e de MS2. Então, inicialmente, essas amostras elas foram divididas quanto à sua origem tumoral. Então, nós dividimos ela em tumor primário, tumores metastáticos, sejam eles de linfonodo, cutâneo ou de órgãos distantes, recorrência local, microrregião ao redor do tumor e amostras não tumorais, que são os nossos controles experimentais. Então, com essa abordagem, nós identificamos 1.085 metabólitos teciduais, tanto no modo positivo quanto no negativo. E esses metabólitos, né, nós fizemos análises comparativas, inicialmente, vendo as diferenças entre o perfil metabólico de amostras com melanoma, ou seja, de tecidos tumorais, com amostras de tecidos não tumorais, que seriam o nosso controle. Então, a primeira análise, né, que nós fizemos foi a análise estatística multivariada de PLSDA, e nessa análise nós conseguimos observar que o modelo preditivo ele mostrou que existe um fingerprint de metabolômico diferente entre as amostras de controle e as amostras de melanoma. Além disso, com essa análise nós conseguimos identificar os principais metabólitos associados à diferenciação entre esses dois grupos, e nessa comparação, então, nós identificamos o ácido urânico e a histamina, que são dois metabólitos associados ao metabolismo da histidina, eles se encontravam diminuídos nas células tumorais, né, nos tecidos tumorais, no caso do melanoma. Em contrapartida, nós conseguimos identificar diversos metabólitos que se encontravam positivamente regulados, né, ou seja, aumentados no melanoma, e esses metabólitos, eles participam de processos associados ao suporte de replicação celular, né, como, por exemplo, o metabolismo de lipídios, de purinas e pirimidinas. Então, nós fizemos análise de estatística univariada também, onde nós coletamos alguns dados dos metabólitos estatisticamente válidos e também os dados de fold change. E utilizando esses dados de fold change, nós avaliamos as vias metabólicas que se encontravam principalmente alteradas, como aumentadas ou diminuídas, né, up ou down reguladas. E no caso, como já tinha sido previsto pelos dados de PLSDA,
nós conseguimos avaliar nesse estudo que a principal via que se encontrava diminuída nas células do melanoma eram, no tecido, né, de melanoma, desculpa, é a via da histidina. Então, isso corroborou com os dados que a gente já tinha encontrado antes. E em relação às vias que se encontravam upreguladas, positivamente reguladas, foram vias no metabolismo de lipídios, glicerofosfolipídios e esfingolipídios, vias relacionadas ao metabolismo de purinas e piridinas e de alguns aminoácidos e seus derivados. Então, de forma geral, nós observamos que as vias upreguladas, elas estavam relacionadas realmente ao suporte à elevada replicação celular típica do câncer. Então, aqui só em termos gráficos, né, nós conseguimos observar alguns metabólitos, alguns lipídios, no caso, esfingolipídios e glicerofosfolipídios, que se encontram aumentados nas células, nos tecidos de melanoma, né, aqui em verde, em detrimento ao nosso grupo controle, aqui em vermelho. Esse mesmo perfil foi observado para outros metabólitos de outras vias, como, por exemplo, das purinas e pirimidinas, aqui em cima. Metabólitos relacionados ao equilíbrio redox da célula também se encontram alterados. O ácido succínico também encontrava-se aumentado nessas células, nesses tecidos de melanoma, né, o que pode indicar uma alteração no metabolismo energético dessas células, o que também é esperado dentro do processo de câncer. E assim como eu indiquei lá no início, nós conseguimos identificar uma diminuição no metabolismo de histidina. Então, vários metabólitos dessa via se encontravam diminuídos, dentre eles o ácido urânico. E esse metabólito em especial, ele é importante no caso quando a gente está falando de câncer de pele, porque a função do ácido urânico, né, ele é um derivado direto da histidina, dentre outras funções, de fotoproteção. Então, a diminuição desse fotoprotetor endógeno em tecidos de melanoma pode indicar que esses tecidos eles se encontram mais vulneráveis à ação de radicais, né, de ultravioleta, por exemplo. De radicais não, desculpa, de ondas, né, da radiação. Então, posteriormente, o nosso objetivo foi avaliar se esses metabólitos, eles também estavam associados à progressão da doença, né, se existia uma correlação entre esses metabólitos e a progressão da doença. E nós observamos que no caso do metabolismo de histidina, de fato, ele parece diminuir ao longo que a doença ela progride, ao longo que o melanoma ele progride. Então, aqui, as células, o grupo, né, de tecido não tumoral, ele tem esses metabólitos em maior concentração. Já no tecido de tumor primário, esses metabólitos eles diminuem, chegando a níveis bem mais baixos nos casos de tecidos metastáticos. Então, esses resultados, eles indicam, né, o metabolismo de histidina, metabólitos associados a essa via, como potenciais biomarcadores prognósticos para a detecção precoce do melanoma metastático. Então, só como para fechar, de fato, eu queria deixar algumas mensagens, né, que, de fato, o estudo de metabolômica nós conseguimos identificar impressões digitais distintas entre os grupos de melanoma e de amostras controle. Conseguimos identificar vias associadas ao suporte da replicação celular que se encontravam aumentadas nesses tecidos. Identificamos também uma regulação negativa do metabolismo de histidina, né, que parece acompanhar a progressão da doença, indicando esses metabólitos como potenciais biomarcadores prognósticos. E, por fim, né, a mensagem, eu acho que uma das mais importantes que eu queria deixar aqui é que, de fato, a metabolômica ela é uma ferramenta promissora, tanto para o entendimento fisiopatológico de doenças, como também para a descoberta de potenciais biomarcadores. Então, muito obrigada a todos aqui presentes. Queria agradecer especialmente aos meus amigos do LabProt, da Unidade Proteômica, com destaque aqui para os meus orientadores, o professor Fábio e o Gilberto Dumont, por toda a confiança, pelas muitas discussões científicas, aos meus amigos Gustavo Manerá e Gabriel Carneiro, pelas aulas-ajudas experimentais, aos nossos colaboradores da Universidade de Lund, obviamente, eu agradeço muito, porque sem eles, provavelmente esse projeto ele seria dificultado ou não ocorreria, as agências de fomento e ao BR-Prot, ao Mais Friends Massa, pelo espaço de fala. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Bom, agora vamos... eu acho que a gente vai deixar as perguntas para o final. Beleza. Certo? É isso aí. Agora o próximo, nós vamos trazer o Lucas, né? Deixa eu tirar aqui. Lucas, se você puder já colocar a sua apresentação.
Parabéns, viu, Jéssica? Muito bom sua apresentação e seu trabalho, muito legal. Depois a gente discute um pouco. Não, tá. Você já pôs, isso aí, muito bom. Estou colocando. Deu certo? Não. Você colocou o share screen aí? Coloquei. Não deu, não? Não, ainda não. Peraí. Agora deu? Agora foi. Perfeito. Clica aí com o botão direito também depois. É isso. E tira isso aí. Ótimo, perfeito. Obrigado, gente. Então agora eu gostaria de apresentar o Lucas Rodrigues. O Lucas, ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está no mestrado. Eu acho que, se eu não me engano, é o único mestrando daqui hoje, não sei. Mas ele já está no laboratório, lá no núcleo de proteômica funcional, no laboratório de hipertensão, há bastante tempo, né? Então, já fez a iniciação científica dele toda em proteômica, já tem alguns trabalhos, né? E já tem bastante coisa legal desenvolvida nessa área. E hoje ele vai apresentar um pouquinho de um dos projetos que ele tem desenvolvido lá. Então, a palavra é sua, Lucas. Então, você tem uns 10 minutinhos de apresentação. Nossa. Ok. Obrigado, professor. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar podendo apresentar aqui no My Friends Massa. Como o Thiago disse, né, eu sou estudante de mestrado lá na UFMG, no Departamento de Bioquímica e Imunologia. Sou orientado pelo professor Thiago. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês é um projeto que eu estou levando junto com o Felipe, que é um outro aluno do Laboratório de Hipertensão, ao qual a gente faz parte, e onde a gente elucida o efeito antiproliferativo da lamandina, né? A gente via o receptor MRGD por fosproteômica. Então, a lamandina ela é um peptídeo pertencente ao sistema renina-angiotensina, e esse sistema ele é responsável por regular a homeostase em praticamente todos os sistemas do organismo. Mas ela tem 3 principais funções, que é o controle da pressão sanguínea, o balanço de eletrólitos e a regulação da resistência vascular sistêmica. Essa regulação ela começa a acontecer quando a angiotensinogênio ele sofre uma série de clivagens até formar a angiotensina 2, que quando vai se ligar ao seu receptor endógeno, que é o AT1 e o AT2, ele vai gerar vasoconstrição, vai ter um efeito profibrótico e hipertensivo. Mas a angiotensina 2, ela pode ser clivada pela ECA2, formando a angiotensina 1A7, que, por sua vez, liga ao receptor MAS, gerando os efeitos opostos, de vasodilatação, um efeito antihipertensivo, antiproliferativo e antifibrótico. Bom, a angiotensina 1A7, ela pode ser modificada no primeiro resíduo de aminoácido, aqui do ácido aspartico, ou a angiotensina A também pode ser clivada pela ECA2, formando a lamandina, que é o peptídeo de interesse aqui no nosso estudo. A lamandina, quando ela se liga ao receptor MRGD, ela gera vasodilatação, tem um efeito antihipertensivo, antifibrótico, e o que a gente vai mostrar hoje é que ela também tem um efeito antiproliferativo. Então, o objetivo do trabalho foi investigar como a lamandina ela impacta a proliferação celular e as vias de sinalização por detrás da ativação do receptor MRGD. Então, para isso, a gente fez um ensaio de viabilidade celular com resazurina, onde a gente tinha 3 grupos de células humanas. Um grupo de células normais de queratinócito e 2 grupos de células tumorais. Uma célula tumoral de câncer pancreático e a outra de câncer de pulmão. E então a gente fez o tratamento com a lamandina e o que a gente pode ver é que a lamandina ela não teve nenhum efeito negativo na viabilidade das células dos queratinócitos em qualquer concentração testada. Já as células cancerígenas, né, de pâncreas e de pulmão, na concentração de 100 micromolar, a lamandina teve, depois de 3 e 4 dias, ela induziu uma redução drástica e significativa aqui na viabilidade celular. O que indica para a gente que a lamandina
ela é capaz de fazer um efeito antiproliferativo seletivo para as células tumorais. Então, para tentar entender um pouco melhor desse mecanismo, né, por detrás desse efeito antiproliferativo, nós fizemos o tratamento em células MIA-PAC, que são as células de câncer de pâncreas, durante 5 minutos, 24 horas e 48 horas. Fizemos a preparação da amostra do tipo bottom-up, né? Fizemos a marcação com a iTrack 4plex e as análises espectrométricas. Como a gente pode ver aqui em B e C, o perfil da abundância das proteínas e de fosforilação dos fosfolipídios, eles sofrem uma mudança maior depois de 24 horas e 48 horas de tratamento, né? E aqui a gente pode ver a mesma coisa em D. A gente pode ver que com o tempo aqui, com cada tratamento, né, com 5, 24, 48 horas, as proteínas, elas aumentam o número de proteínas reguladas, e a mesma coisa aqui com os fosfolipídios. Então, para tentar entender um pouco mais das vias que estavam, né, por detrás desse efeito, a gente submeteu as proteínas reguladas ao enriquecimento das vias, e o que a gente acha é o enriquecimento de vias que estão reguladas positivamente relacionadas a metabolismo energético, mas também nós achamos as vias enriquecidas negativamente com replicação de DNA, ciclo celular, produção de proteínas, transporte de RNA, spliceossoma. E no fosfoproteoma, a gente acha que a regulação do citoesqueleto de actina, a replicação de DNA, ciclo celular. Então, uma vez que essas vias de antiproliferativas estavam todas, né, reguladas negativamente, eu decidi dar uma olhada melhor para quais eram essas proteínas e essas vias, né? E aí o que a gente encontra é que essas proteínas do complexo pré-replicativo, que fazem parte a MCM2, 3, de 2 a 7, né, que são responsáveis por fazer a síntese de novos DNAs para poder fazer a replicação, elas estão todas diminuídas depois de 24 e 48 horas, e também sendo desfosforiladas na treonina 25 e na serina 26 dessa proteína MCM2. O que indica que essa via está sendo inibida, ou seja, a célula está sofrendo uma inibição na síntese de material genético. Outra coisa muito importante que a gente olhou é que as vias da PI3 quinase, AKT e mTOR, são vias essenciais em todas as células, né, mas principalmente elas estão muito relacionadas às células cancerígenas tumorais. Então, nós avaliamos, né, o perfil de fosforilação de pontos de regulação nessa via, que é a PTEN, a AKT, a ERK, a FOXO, e todos os resultados são consistentes na defosforilação dessas proteínas após o tratamento da lamandina, né, reforçando, mostrando o mecanismo de como esse efeito antiproliferativo está acontecendo. Uma outra coisa que a gente conseguiu ver é que, após o tratamento, houve a translocação da proteína FOXO dentro do núcleo, depois do tratamento da lamandina, o que indica também uma inibição na proliferação celular. Bom, mas então, para a gente tentar entender se esses efeitos, né, essas sinalizações eram pelo receptor MRGD, nós transfectamos células de hamster chinês com o receptor MRGD, que é o receptor humano, e fizemos o estímulo com a mesma concentração de alamandina do estudo anterior, durante 3, 5 e 20 minutos, para a gente poder tentar entender as vias, né, se essas vias que a gente encontrou nas células tumorais eram realmente via o receptor MRGD. Então, a gente fez um workflow muito similar às células, ao estudo anterior, e o que a gente pode ver é que o perfil de fosforilação, depois de 3 minutos de tratamento, parece mudar rapidamente, mas depois de 5 e 20 minutos, o perfil de fosforilação desses fosfolipídios, eles estavam mais parecidos com controles. Aqui em si a gente consegue ver a mesma coisa, a gente tem uma maior regulação de proteínas em 3 minutos, quando comparado com 5 e 20 minutos. Então,
quando a gente faz o enriquecimento das vias dessas proteínas, a gente vê que todas essas vias elas estão altamente relacionadas ao estudo anterior. Por exemplo, como o enriquecimento das vias de PI3-HT, mTOR, as vias de FOXO, as vias de adesão focal, a MPK, regulação de citoesqueleto de actina. E então isso tudo indica para a gente, né, que o efeito da lamandina ela realmente está acontecendo via receptor MRGD. Eu achei muito interessante essa via aqui de regulação de citoesqueleto de actina ser uma das vias mais enriquecidas nos dois datasets. Então, eu decidi dar uma olhada melhor nessas proteínas e o que a gente vê, né, que a gente consegue mapear praticamente toda a via, e o que a gente vê é que o perfil de abundância das proteínas que estão relacionadas aqui à polimerização da actina, adesão focal, né, a via da MAP, que fazem, né, a célula fazer a polimerização para poder ter um crescimento, até mesmo migração, todas com perfil como se estivesse inibindo essas vias. A mesma coisa nas vias de fósforo. Então, o que indica para a gente que a lamandina, ela tem, né, a via receptor MRGD, ela poderia, então, também induzir um efeito antimigratório, ou seja, antimetastático. Então, como conclusões, a gente pode tirar que a lamandina, ela consegue diminuir as viabilidades de células tumorais, né, diminuir a proliferação, inibindo vias importantes, como a via da PI3 quinase, a KT e mTOR, mas não só isso, né, também a síntese de novo material genético, mas também a inibição do crescimento e migração celular, regulando a via de polimerização de actina via o receptor MRGD. Então, eu queria agradecer ao professor Tiago e ao professor Robson pela orientação nesse trabalho, ao Felipe, né, que é coautor do trabalho, a Marcela, que ajudou bastante nos experimentos, e ao professor Frank, lá da Dinamarca, que nos ajudou nas análises espectrométricas. Então, e as agências de fomento. Obrigado. Obrigado, Lucas. Vou, então, agora seguir, né? Agora, se não me engano, é a Patrícia, né, Patrícia, que vai apresentar. Vou chamar aqui o Gilberto para te apresentar. Gilberto, seu microfone acho que está fechado. Perfeito. Perfeito. Me ouvindo? Estão me ouvindo? A Patrícia já é muito querida aqui. Ela está há um ano conosco, mais ou menos. Ela veio fazer o doutorado aqui. Ela fez a seleção de Cuba. Ela é nascida em... Você nasceu em La Habana mesmo ou não? Não. Eu nasci mais para o interior do país. Tá. Mas a Patrícia tem graduação, ela é química, ela tem graduação em química na Universidade de La Habana. Ela trabalhou no Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, o famoso CIRB, né? Mundialmente conhecido e reconhecido. Foi fundado pelo Fidel Castro, é a menina dos olhos do Fidel Castro na parte científica. Tem vários produtos já em uso em vários países, o Centro de Biotecnologia extraordinário. A formação do pessoal, que eu tenho experiência enorme com o pessoal de lá, de convívio científico, né? Não só de sênior, mas como pessoal mais jovem também, tem uma formação em espectrometria de massa, proteômica, etc., extraordinária. Muito boa mesmo, excelente. Ela é tradicional, porque Cuba começou muito logo no início o uso da espectrometria de massa aplicada à proteômica. Ela atualmente faz doutorado lá no nosso programa de pós-graduação em bioquímica. Se vocês não sabem, eu vou dar uma dica. O programa de pós-graduação em bioquímica da UFRJ é o programa mais antigo de pós-graduação do Brasil na área de ciências biológicas. Foi o primeiro a ser fundado. E tem experiência em bioquímica, né, na área de bioquímica, mas ela tem experiência em proteômica
e metabolômica também, e ela trabalha, então, com Zika, né? As síndromes associadas à Zika. E é sobre isso que ela vai falar, então, proteômica influenciada, né? de crianças, de gravidez, de grávidas, etc., de líquido amniótico, né? De grávidas, etc., infectadas pelo vírus Zika. Patrícia, a palavra é sua. Obrigada, professor, pela apresentação. Bom, já o professor me apresentou, meu nome é Patrícia, eu sou orientada pelo professor Gilberto e orientada pelo professor Fábio Nogueira. Hoje eu vou apresentar para vocês um estudo de líquido amniótico de mulheres grávidas que foram infectadas pelo vírus Zika, que elas tiveram fetos microcefálicos usando abordagens proteômicas. Então, falando um pouco sobre o vírus Zika, como todos nós sabemos, ele teve uma epidemia muito grande entre os anos 2014 e 2016, no caso do continente americano, que ele foi espalhado por todo o continente, com o Brasil como um dos principais epicentros da epidemia no ano 2015, que foi o maior surto aqui. No ano seguinte, no 2016, teve um aumento muito grande nas crianças que nasceram com microcefalia. A reportagem dos dados é até 20 vezes maior em comparação ao ano 2015. Então, começaram a desenvolver várias pesquisas para encontrar se o Zika era ou não responsável pelo desenvolvimento da microcefalia. Daí, com várias pesquisas que foram feitas, a comunidade científica chegou à conclusão que o Zika podia ser transmitido verticalmente da mãe a seus fetos, e aí eles desenvolveram várias patologias, não só a microcefalia. Daí, eles chamaram a síndrome congênita do Zika, que são várias patologias associadas, como é o caso de desordens cerebrais, crescimento fetal retardado, malformações nas articulações e anomalia nos olhos. Nosso grupo de pesquisa também começou um projeto, que é o Projeto Zika, para estudar essa patologia da síndrome congênita mais a fundo, para entender quais são as rutas metabólicas, os processos biológicos que são desregulados e que tem a ver com o desenvolvimento da síndrome, porque há outros fetos que eles podem ser infectados, mas eles não desenvolvem a síndrome como tal. Então, nosso grupo tem como projeto estudar vários tecidos e vários fluidos biológicos para interpretar esses dados e estudar como é que isso acontece. Nós temos como estudo o cérebro, plasma, placenta e o líquido amniótico, e tudo isso a partir de abordagens proteômicas. Já o cérebro, ele foi estudado e ele teve uma publicação recentemente nesse ano. E agora eu falei para vocês sobre o líquido amniótico. Então, a preparação de amostra ela foi muito simples, com a abordagem de Shotgun Proteomics, onde nós analisamos 3 grupos de amostra: Zika negativo, que é um grupo controle, onde foram mulheres grávidas que elas não foram infectadas pelo vírus Zika, e elas, portanto, elas não têm filhos microcefálicos. E outros 2 grupos de mulheres que foram infectadas com o vírus, um grupo que essas mulheres não tiveram fetos microcefálicos e outro que elas tiveram fetos microcefálicos com a síndrome. Bom, as proteínas no líquido amniótico elas foram digeridas enzimaticamente. Os peptídeos trípticos foram analisados diretamente por espectrometria de massa rentante e os dados eles foram analisados no Protein Discovery 2,4. Nós tivemos uma identificação de um total de 1.254 grupos de proteínas e dessas proteínas, 741 foram estudadas um análise comparativo. Então, eu vou apresentar os estudos que nós tivemos e os resultados para 2 grupos principalmente, que são os mais importantes nesse estudo. E por que eles são os mais importantes? Bom, no primeiro caso, nós vamos estudar as proteínas que foram diferencialmente expressas em os líquidos amnióticos dos fetos que foram infectados e não desenvolveram a microcefalia. Isso comparado com fetos controle, com o estudo de um paciente controle. E aí nós vamos estudar proteínas, sobretudo, que
elas estão envoltas no processo infeccioso. Já para o segundo caso, nós vamos estudar proteínas que foram ou não reguladas na microcefalia, porque vamos a comparar microcefalia respeito às proteínas no Zika positivo. Estamos estudando só proteínas envoltas no desenvolvimento dessa patologia. E aí nós vamos a tentar ver a diferença de por quê ou quais são os processos que são afetados em um caso e no outro, que isso poderia tentativamente dar um caminho, né, para nós conhecer porque alguns fetos desenvolvem microcefalia e outros não, apesar de eles serem infectados. Então, nós analisamos todas essas proteínas em várias plataformas, como o Stream, o Davy, o Reacton, e estudamos os processos e as rutas metabólicas. Então, no primeiro caso, que são as proteínas off-reguladas, em el grupo Zika positivo, nós tivemos um enriquecimento em processos biológicos da matriz extracelular com várias proteínas da matriz identificadas. E, bom, isso que tem que ver com a literatura. Nós identificamos várias dessas proteínas, nós temos artigos que elas estão associadas à neuroproteção. Muitas dessas proteínas, e mais recentemente, estão sendo estudadas pelo caráter neuroprotetor delas. E como também, por exemplo, a perda do colágeno 6 pode estar relacionada à neurodegeneração. E isso porque elas constituem a membrana da barreira hematocefálica. Nós sabemos que a ruptura, a quebra dessa membrana, dessa barreira, pode levar ao desenvolvimento de várias doenças que nós conhecemos. Então, no caso das proteínas não reguladas, nós identificamos para o Zika positivo que elas estão associadas a um processo de sistema imune, sobretudo inato, especificamente de granulação de neutrófilos, várias dessas proteínas. Então, nós temos duas hipóteses para o sistema imune inato. Tá? A primeira delas que pode estar acontecendo uma imunossupressão do sistema imune inato e ou uma perturbação dos mecanismos antivirais de exocitose das células brancas. No primeiro caso, isso porque poderia estar justificado porque já foi explicado que existe uma imunossupressão de monócitos de mulheres grávidas no sangue delas depois de elas serem infectadas com o vírus Zika, ou seja, isso poderia estar explicado, né, desse jeito. E no segundo caso, nós identificamos muitas proteínas que elas estão dentro dos grânulos dos neutrófilos, tá? E isso poderia estar justificando essas duas hipóteses nossas. Já entrando na análise da microcefalia, entre as proteínas que foram reguladas, elas têm um enriquecimento em processos biológicos associados ao sistema imune inato e também na formação de coágulos de fibrina. Várias dessas proteínas estão associadas a isso. E se nós olharmos o seguinte esquema, nós olhamos que várias das proteínas identificadas como reguladas, como as cepinas, alfa-2-macroglobulina, elas estão aumentadas em concentração e elas são inibidores diretos ou indiretos da plasmina, que é a enzima que permite a degradação desses coágulos de fibrina que são formados durante a cicatrização. Então, eles precisam ser degradados. E outras proteínas que sua função diretamente é inibir essa degradação, a fibrinólise. E tem artigos de Zika já publicados que falam como em camundongos microcefálicos se vê que a formação do vaso sanguíneo e veias está afetada também. E temos também várias doenças como a trombose e o derrame cerebral, que eles são devido à acumulação desses coágulos de fibrina. No caso das proteínas microcefálicas não reguladas, nós temos enriquecimento também no sistema imune inato e também, sobretudo, na organização da matriz extracelular, com várias dessas proteínas não reguladas. Então, isso é coerente com os resultados que teve nosso grupo de pesquisa, quando publicou esse artigo de cérebros de crianças que nasceram com a microcefalia, eles estudaram o cérebro e eles viram a diminuição dessas proteínas da matriz extracelular, o qual pode justificar os desordens de migração neuronal e a própria microcefalia que tem esses fetos. E esses resultados, então, são muito coerentes. E eu falei que no grupo up e down da microcefalia, o sistema imune inato ele está desregulado, tá?
Então, temos duas publicações como elas falam que o sistema imune ele está ativo, inclusive no corpo líquido amniótico, esse artigo aqui, que ela fala da ativação do sistema imune no líquido amniótico de crianças que tiveram microcefalia, e outros artigos que falam que eles escreveram também uma desregulação especificamente na degranulação de neutrófilos. Já nas conclusões parciais, nós temos que a infecção persistente pelo Zika modifica a composição da líquido amniótico em mulheres grávidas, que a infecção pelo Zika altera vários processos biológicos, como o sistema imunológico e a organização da matriz intracelular, que podem ser importantes no desenvolvimento normal dos fetos, e por último, que as vias metabólicas comprometidas pelo Zika não necessariamente determinam fenotipos microcefálicos. Em vez disso, a diferença entre fetos saudáveis e microcefálicos pode ser o resultado de como essas vias metabólicas são afetadas pelas proteínas virais. Eu queria agradecer aos dois grupos que eu pertenço, a Unidade Proteômica e ao LabProx, que elas são maravilhosas, pessoas maravilhosas. E também, obviamente, a meus orientadores e as empresas de fomento, e também agradecer pelo convite ao BR Project e ao MyFriends Massa. Isso, obrigada. Ok. Boa tarde a todos. Parabéns pelas apresentações, foram excelentes. Agora a gente vai ter uma outra apresentação. Eu vou mudar de idioma, porque o Simon, ele fala português melhor que eu, mas ele quer que seja em inglês a apresentação dele. So, Simon, I will introduce you now, so you can start your presentation. Simon has a master's degree in biotechnology. He's actually from Kenya, and he did his master in a university in Nairobi. And after that, he joined my group, working on Trypanosoma cruzi. Actually, during this year, he has been working on many things, and I would like to thank him for that. But today we'll show an approach he has been developing up to now. So please, Simon, the stage is yours. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes. Thank you so much for the kind introduction, Prof. Yes, I've been introduced. My name is Simon. I'm from the University of São Paulo, Institute of Biomedical Sciences, the Department of Parasitology, in the Glycoproteomics Laboratory, which is headed by Professor Giuseppe Palmisano. Today, I will present to you a novel approach which we have been developing in the laboratory and which we have termed the phyloquant approach. This is a method to infer evolutionary relationships of organisms based on mass spectrometry quantitative data. And we have applied this new methodology to study the genetically diverse Trypanosoma cruzi parasites. Trypanosoma cruzi is a unicellular protozoan parasite, which is the etiological agent of Chagas disease, also called American trypanosomiasis. This disease is endemic in 21 Latin American countries, and approximately 25 million people are at different infection risks in these 21 Latin American countries. The World Health Organization estimates currently that 6 to 7 million people are currently infected, while annually 300,000 cases and 10,000 deaths are reported.
During its life cycle, Trypanosoma cruzi alternates between an insect vector called triatomines or kissing bugs and mammalian hosts, including humans. In the insect vector, epimastigotes proliferate in the midgut, and they migrate into the hindgut, where they differentiate into metacyclic trypomastigotes, which are infective and which are passed to the mammalian host cells during a blood meal. In the mammalian host cells, they invade host cells and transform into mastigotes. And the mastigotes proliferate and differentiate into bloodstream trypomastigotes, which are released into the bloodstream when the host cells burst. In this study, we have focused mainly on the exponential growth phase of the epimastigote life stage of the parasite. As I mentioned earlier, Trypanosoma cruzi is genetically highly diverse, and this genetic heterogeneity has been associated to very relevant medical and biological associations, characteristics. For example, the clinical variations of Chagas disease, which is seen in different patients suffering from this disease, pathogenicity, virulence diagnosis, drug resistance or susceptibility, vector competence and adaptability to the culture conditions. Currently, T. cruzi is divided into 7 genetic subdivisions. And these genetic subdivisions are called discrete typing units, or DTUs. And 2 hypotheses have been put forward to try to explain the evolutionary relationship of the T. cruzi DTUs, and also to try to understand the origin of heterozygous hybrids. This is TC5 and TC6. And so we have developed a novel method to try to help understand this relationship. These are the trypanosomes which we have used to develop the PhyloQuant approach. For the T. cruzi infective DTUs, which are 6 DTUs, we have used 2 representative strains. We have also included bat trypanosomes which predominantly infect bats, and this is TC bat, which is a 7th DTU. T. cruzi marinchelli, Dionisia, and Ernei, which are predominantly bat infective, and the generalist T. rangeli ST outgroup. The PhyloQuant approach experimental workflow is demonstrated here, and it follows a basic bottom-up proteomics approach up to the data analysis step, from where we convert the log2 transformed intensities into z-scores, and a z-score is how different a score is from the mean divided by the standard deviation. And so when we get the z-score, we transform the matrix, we transpose the matrix, and we change all the negative z-scores into an integer, that's a positive number. Then we submit this matrix into an phylogenetic algorithm, and we chose maximum parsimony for the PhyloQuant approach. So the maximum parsimony will generate phylogenetic trees based on intensities of protein expressions. And when you get the phylogenetic trees, you can analyze by character mapping. This is the mapping, this is the identification of the different proteins and their expression profiles, which support every branch in a phylogenetic tree, and they're called phenopomorphies. Or we also do correlations to see how well the PhyloQuant fares when compared to phylogenetics. And phylogenetics is the use of DNA sequences or protein sequences to generate an evolutionary tree. And it's imperative to mention here that using the PhyloQuant, we use 3 quantitative data to optimize the PhyloQuant approach. The first one is the fragment parent ion intensities, which we call MS1. This MS1 is independent of protein origin genomic identification. The second and third quantitative data is the IBAC and LFQ intensities.
And so we tried to first see the variation between the proteome using a multivariate approach. We used PCA, principal component analysis. And by looking at the total proteome using MS1, IBAC, and LFQ intensities, we can clearly already see that there's a very big difference between the BAT trypanosomes and the trypanosoma cruzi DTUs. But when you look at the MS1 PCA, the T cruzi DTUs do not form a cohesive cluster, and they show that T cruzi Marin-Kelly, which does not infect humans, is very closely related to the T cruzi DTUs. However, using IBAC and LFQ, the T cruzi DTUs form very cohesive clusters, different from T cruzi Marin-Kelly and the other BAT trypanosomes and the T Rangeli outgroup. This is the actual phylogenetic trees generated by the PhyloQuant, and I will try to show the evolutionary relationships based on protein expression profiles. Using MS1, IBAC, and LFQ, we see that the T Rangeli, Marin-Kelly, Dionisi, Ernei, they evolve earlier than the T cruzi DTU clade. And in all analysis, this difference is supported by very high bootstrap values. When we look at the T cruzi clade, which is very genetically highly diverse, T cruzi Marin-Kelly, which is the closest species genetically to T cruzi DTUs, forms the basal clade to all T cruzi DTUs in all the three quantitative data. And when we look at the T cruzi DTUs, T cruzi DTU1 forms a sister group with T cruzi TC-BAT. This has been shown using different genetic markers as well. And we also see that T cruzi TC4 forms an independent clade, while the parental genotypes TC2 and TC3 are very closely related to the hybrid genotypes TC5 and TC6 in both LFQ, IBAC, and MS1. And so we tried to see, using a statistical method, if there's a correlation between phylogenetics based on sequences and PhyloQuant, which we have developed. And we used a non-parametric statistical test called Mantel test to calculate the levels of correlation. And we found that phylogenetics and PhyloQuant are statistically highly correlated, which was a good thing for us. Based on LFQ intensities, we also identified strain, DTU, and species exclusive proteins. And it's important to mention here that exclusive proteins do not necessarily mean that they are not expressed in other groups. It can be because their abundances are below the detection limit, or the peptides are modified, or we have unique peptides. Having said that, we found that T Rangeli had the most exclusive proteins, approximately 460, followed by T Marin-Kelly. This was expected because T Rangeli is the most divergent trypanosome in the group that we chose to study. TC cruzi TC3, one of the strains, and TC-BAT had also higher number of exclusive proteins when looking at the T cruzi DTUs strains. But when we look at the DTUs, when we compare two strains and look at DTUs, we found that TC1 had the highest number of exclusive proteins, which was 42, compared to the rest of the human infective T cruzi DTUs. And this corroborates analysis which have shown that TC1 is the most divergent human infective DTU of the 6 infective DTUs.
And so in conclusion, we show that the PhyloQuant approach has a strong discriminatory power, using either MS1, IBAC, or LF2 to accurately assign T-cross restraints into their DTUs. And it's also a suitable technique to reconstruct the evolutionary relationships among the highly genetic T-cross DTUs. In addition, the PhyloQuant approach provides a very valuable link between phylogenetic information and large-scale protein expression in the highly diverse T-cross strains. We also show that protein expression diversity can reveal important genetic and medical or biological characteristics, which potentially could offer clues as to how these parasites interact with the insect host and mammalian, with the insect vector and mammalian hosts. And finally, in the absence of genomes or gene sequences, the PhyloQuant approach, specifically using MS1 intensities, can be used to type and infer evolutionary relationship of different organisms. I would like to acknowledge the glycoproteomics laboratory, beginning with Professor Giuseppe and everyone else in the GP lab, and the collaborators who have helped so much in this work here in ICIBE, Professor Marta and her group, and at the Institute of Chemistry, Professor Maria Giulia, Walter Coley, and Professor Graziella. I'd also like to acknowledge the financial support from CAPS, NPQ, and FAPESP. Thank you, Simon. Nice presentation. So I think Thiago is in the background. Maybe he can. Now it's time for questions. So yeah, I can do actually. The first question was to Jessica. And Jessica, eu posso falar em português, eu acho. A primeira pergunta era sobre a identificação da metionina e da glutationa oxidada, que você mostrou que tinha uma diferença entre o grupo controle e o melanoma. Queria perguntar se você associou isso com o metabolismo, o estresse oxidativo, que esses tumores ele tem todo um sistema de controle desse estresse oxidativo. Você tem alguma informação esses metabólitos eles são utilizados realmente como marcadores de estresse oxidativo, mas uma coisa que é importante de notar é que quando a gente está falando de glutationa e metionina, principalmente de glutationa, um fator que é bastante importante é ver a razão entre a glutationa oxidada e a forma dela reduzida. Então, essa razão, sim, de fato, ela é bastante importante, é um indicador de estresse oxidativo. Vocês mediram essa razão? Conseguiram medir essa razão? Então, a gente não conseguiu detectar glutationa reduzida. Então, a gente pretende, né, nos próximos etapas, seria fazer a parte de metabolômica target, onde nós vamos fazer, de fato, a quantificação absoluta desse e de outros metabólitos que se mostraram importantes. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A outra pergunta era para o Lucas, na verdade, sou sempre eu. Lucas, bom, gostei muito da apresentação, como você, acho que você é o mais, como o Thiago falou, talvez está no mais jovem entre os alunos que estão apresentando hoje, em termos de carreira. Gostei muito da sua apresentação, muita validação, muito bom. A minha pergunta era sobre inibidores da via do mTOR, na verdade, porque você mostrou que essa via é fundamental, não é? No desenvolvimento, depois da interação da lamandina. Eu queria perguntar se você pensaram em combinar, assim, fazer um tratamento farmacológico, combinando tanto a lamandina quanto o inibidor de mTOR, que são muito promissores na clínica também. Sim, sobre a pergunta, eu não, assim, vou ser sincero, eu não entendo tanto de farmacologia, mas eu acho que a lamandina ela seria um bom potenciador. Eu não sei se sinergismo, porque é difícil de falar se vai ser sinérgico ou potenciador, se vai ter uma adição, fica difícil, mas
eu acho que a lamandina ela é promissora nesse sentido, sim. Uma outra coisa muito interessante é que a lamandina ela tem outros efeitos, sem ser esses antiproliferativos, né, que são, assim, benéficos, por exemplo, a vasodilatação, e ela é um peptídeo muito parecido também com a angiotensina 1 a 7, que já está muito descrita na literatura os efeitos que ela tem no câncer. Então, isso pode ser um possível, por exemplo, eu acho que poderia usar, sim, a combinação dela com, não só com esses inibidores, mas com outros medicamentos que talvez poderia, por exemplo, diminuir a toxicidade de alguns medicamentos do tratamento de câncer, né, que são altamente tóxicos. Perfeito, obrigado. Tenho mais uma pergunta, mas vou deixar para depois, aí todo mundo pode ter acesso. Fábio, pode continuar com as perguntas do Thiago? Posso. Vamos lá, tem uma pergunta aqui para a Patrícia, né? Então, parabéns pelo trabalho, Patrícia. Vocês chegaram a procurar proteínas do vírus Zika no líquido amniótico? Obrigada, professor Thiago, pela pergunta. A gente não teve uma primeira tentativa, a gente procurou no início com uma base de dados viral, só que a gente teve um primeiro falso positivo, uma só identificação de uma proteína de outro vírus, na verdade, bovino, que foi depois da verificação, veio que era um falso positivo de uma ubiquitina humana, e a gente desistiu. Foi a única que nós conseguimos encontrar e não continuamos testando. Bom, tem outra pergunta, Patrícia. Se os bebês, né, foram acompanhados após o parto, né, depois do parto. Então, aí eu não saberia dizer, assim, com certeza não sei. Tem uns bebês, assim, os saudáveis não sei, mas os que eram microcefálicos, eles morreram. Eles nem conseguiram chegar a todas as semanas completas de gestação, eles morreram antes. Então, sobre esses bebês, bom, a gente não precisava seguir, mas dois que foram infectados e não desenvolveram microcefalia, aí a gente não continuou sabendo, né, deles. Bom, José, tu quer pegar essas perguntas para o Simon? Na verdade, o Thiago fez uma pergunta muito parecida que eu queria também, que eu fiz também, eu acho, embaixo. Mas é isso aí, ó. Já que vocês trabalham com vírus, né, diferentes tipos de vírus, olha. Thanks for the great question. Indeed, we have tried this. We have tried this approach in different Leishmania species, and we got to the same conclusion. This approach was able to differentially differentiate the different Leishmania parasites, even Leishmania-like parasites, which are being studied right now to using different phylogenetic markers. We are getting the same phylogenetic trace using PhyloQuant approach as people who are using sequence-based analysis. But we have not yet tried on viruses yet. Just another question. Do you use only the quantification data or also the presence and absence of the protein or peptide, something like that? We use the quantitative data, okay. But we perform much between runs just to improve the identification. Great talk, Simon. Thanks. Microfone, José. José, está sem microfone. Desculpa. Tem uma pergunta para a Patrícia. Parabéns de novo, Patrícia, pelo trabalho. Acho que a gente acompanha muito os trabalhos de vocês, assim, do Fábio, do Gilberto. Eu vi até que você citou no final um dos nossos trabalhos sobre degranulação de neutrófilo, que foi um dos achados, como você mencionou mesmo,
mais importante nos estudos que a gente fez com os olhinhos com essa membrana que a gente capturou a proteína dos olhos. A minha pergunta, na verdade, é a seguinte: eu acho que é muito difícil assim, ter amostras, especialmente líquido amniótico. Assim, essa fase de descoberta tem muita hipótese super interessante, sistema imuninato, assim, matriz extracelular. Assim, você pensaram em uma forma de validar esses dados, como vocês fariam, por exemplo? Bom, professor, eu imagino que o professor está falando de uma validação biológica, né? Isso. Então, até agora a gente não tem um plano assim, muito bem descrito, mas a gente quer fazer algum trabalho em colaboração com a professora Patrícia Seis, acho que é da CCS, se não me engano. Mas a gente quer fazer algum tipo de validação com ela, porque ela tem um modelo de síndrome congenital zika em camundongo, que também é um dos artigos que eu citei dela, e a gente gostaria de fazer tipo um estudo cinético e acompanhar esses camundongos e ver como que vai acontecendo lá, né? Perfeito, obrigado. Se posso ter mais perguntas do pessoal que está assistindo? Eu acho que não. Senão eu queria fazer mais uma para o Lucas, se fosse possível. Lucas, nesse enriquecimento de fosfopeptídeos que vocês fizeram para estudar o fosfoproteoma, aí vocês tiveram vários tempos, né? Eu lembro 5 minutos, depois tinha 24, era isso, 48 horas? Sim, na célula... Não, pode falar, pode terminar. Estava pensando, quando vocês analisaram esses fosfopeptídeos, assim, compararam com o dado de proteoma, tiveram algumas diferenças, assim, proteína regulada tanto no fósforo quanto no nível de proteínas? Chegaram a comparar esses dois níveis? Sim, no dataset que a gente fez no proteoma das células tumorais, a gente fez isso sim. Agora, nas células SHORE transfectadas, a gente só fez o fosfoproteoma, por causa do tempo, que é muito pequeno, e que não deu diferença praticamente que nenhuma no proteoma. Então, a gente fez essa comparação, mas no proteoma das células tumorais que tinha um tempo de tratamento maior, que eram 24 horas e 48. Aí lá, sim, a gente achou muita das proteínas, elas estavam reguladas tanto a nível de abundância, quanto a nível também de fosforilação. Tá, perfeito. Porque a gente tinha, assim, eu acho 2 semanas atrás, a palestra do Martin Larsen, que vocês assistiram, ele tem muita dúvida sobre essa normalização, essa foi a mensagem, na verdade, porque ele fala que muitas das proteínas que a gente identifica no proteoma, na verdade, no fosfoproteoma não tem e vice-versa. Então, queria saber se vocês fizeram um overlap, quanto foi o overlap nos dados de vocês, porque vocês fizeram um fracionamento com o ILIC, não é? Foi uma análise muito compreensiva, assim, muito detalhada. Você sabe quanto foi o overlap entre o proteoma e o fosfoproteoma, mais ou menos? Não, isso eu não cheguei a fazer. Até vi a palestra do Martin, e nesses dados a gente fez a normalização pelo proteoma. Ok. Mas assim, mas eu não cheguei a fazer depois uma outra análise para poder averiguar isso, não. Mas é uma dica boa, eu vou ver isso. Só para ver. Para o Simon. Simon Magnum is asking you if you have tried to use all MS1 data independently, if it is identified or not. Hi, Magno. Thanks for the question. So we have used the total MS1 data, irrespective whether it's identified or not. And actually the MS1 data is if it can give the same
phylogenetic trees, it's a really good thing, because then you don't need to have genomic data or proteomic identification to do the phylogenetic analysis. So we use both identified and unidentified. Ok, eu acho que tem mais perguntas? Eu acho que não. Acho que o Thiago queria fazer uma pergunta. Perfeito. Thiago, pode entrar, pode me tirar da... Não sei se é verdade, hein, Thiago? Eu queria falar alguma coisa aí. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para a Jéssica, que acabou que eu não coloquei no chat, Jéssica. É porque eu achei bem legal os seus dados, né, de metabolômica. Eu queria só saber de curiosidade, se vocês chegaram a pensar em fazer também do proteoma, para ver se você consegue fazer um link, né, de expressão de enzimas relacionadas com esses metabólitos. Isso é uma coisa que eu não relatei, né? Isso é uma coisa que eu não relatei, né, na apresentação. Mas sim, a gente, na verdade, essa parceria com o Brasil e com a Suécia, a gente está fazendo as duas coisas juntas, né? Aqui no Brasil a gente está fazendo a parte metabolômica, lá eles estão fazendo a parte de proteômica, então a ideia, de fato, é fazer um estudo multiômico, né? Onde realmente as coisas tentem conversar. Eu vou dar uma licença aqui agora para chamar o Gilberto, que o Gilberto, ele quer... Pode me tirar também, ô. Não, fica aí. Tá bom. Eu vou ficando, né? Estão me deixando, vou ficando. Rapidinho, foi uma pergunta que eu não lembro quem fez para a Patrícia sobre o segmento das crianças com microcefalia, né? A doutora Adriana Mello, que da Paraíba, essas amostras vieram da Paraíba, Campina Grande. Foi quem fez a postulação, né? Que o Zika realmente tinha ação na microcefalia, né? Era responsável pela microcefalia. Ela é médica, ela é ginecologista, obstetra, ginecologista, e ela mantém um instituto lá para reabilitação e segmento dessas crianças. É um instituto sem fim lucrativo, vive de doação, não é nada oficial da prefeitura, é uma luta insana dela, mas ela conseguiu fazer, e faz, né, um trabalho excepcional com as crianças. Reabilitação, as mães participam, tem enfermagem, tem fisioterapia, tem tudo. Deve ter alguma coisa na internet sobre isso. O instituto chama IPESC, Instituto Pesquisa Fulano de Tal lá. Vocês podem olhar, porque tem vídeos que são... são bem dramáticos, né? Porque tem as crianças com sequelas motoras, etc., mas isso é feito, sim, é acompanhado. Obviamente que a gente estudou cérebro, as crianças faleceram, né? Porque as amostras não... só existiram por isso. Perfeito, Gilbertão. Bom, não sei se tem mais perguntas aqui, mas, como eu disse, eu acho que foi uma excelente apresentação, então todos estão de parabéns, né? Eu acho que foi também um aprendizado. Eu acho que o My Friends Massa deve manter, né? Eu acho que essa é a ideia, manter essas apresentações de estudantes, né? Então fica aqui a boa experiência que tivemos, né? Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa... Robertão, por favor. Eu fazer minhas as suas palavras. Eu achei extraordinário o seminário de hoje. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que a gente tem que repetir isso mais vezes, né? Aperfeiçoando, obviamente, com o tempo, como você disse, mas, sem dúvida nenhuma, achei extraordinário. Abrir para mais grupos, né? Eu diria que isso foi experimental, né? E o sucesso foi muito grande mesmo. Eu adorei todas as apresentações, parabéns a Jéssica, Patrícia, Simon e Lucas, e vamos repetir isso. Eu acho que o formato é mais ou menos por aí mesmo, talvez diminuir para 3, se repetir mais vezes, mas isso a gente discute depois. Eu quero parabenizar todos vocês que organizaram e todos os alunos que participaram. Realmente, esse tipo de seminário é fundamental, tem que se tornar uma coisa, eu gostaria, pelo menos, né, que se tornasse uma coisa
repetitiva na nossa apresentação, nos nossos seminários aí, no My Friends Massa. Parabéns a todos. Todos os alunos foram muito massas, vocês foram excelentes, então realmente gostaria novamente de deixar aqui meus parabéns, em nome aqui do My Friends Massa e da BR Prot, né? Então, Jéssica, Patrícia, Simon e Lucas, vocês foram demais, tá? Parabéns mesmo. Obrigado a toda a audiência, né? Se alguém, eu acho que não tem mais perguntas, então a gente pode encerrar por hoje. Novamente, os seminários, o link do certificado já foi disponibilizado aqui, então se vocês quiserem os certificados, entrem lá e preencham lá o formulário, tá? Bom, pessoal, agradeço novamente e até o próximo seminário, né, da semana que vem. Um abraço.